Eu tinha 9 anos quando entendi que nunca seria suficiente para os meus pais. Foi no dia em que o Rafael tirou nota vermelha em matemática e minha mãe disse, na mesa do jantar, que ele estava sobrecarregado com as aulas de tênis. Eu tinha tirado 10 em todas as matérias naquele bimestre. Ninguém comentou nada. Meu pai só perguntou se eu tinha ajudado meu irmão com a lição de casa, como se essa fosse minha obrigação natural. Cresci ouvindo que o Rafael precisava de mais atenção, mais investimento, mais paciência. Ele era o homem da família, o que levaria o sobrenome adiante, o que faria a diferença no mundo. Eu era só a Beatriz, a filha que um dia casaria e viraria a responsabilidade de outro homem. Minha avó Célia costumava apertar minha mão debaixo da mesa quando ouvia essas coisas, mas nunca confrontava meus pais diretamente. Ela tinha um jeito próprio de lidar com as injustiças. Quando fiz 18 anos, passei em medicina numa federal. Meu pai deu um tapinha no meu ombro e disse: "Muito bom, filha", antes de voltar a atenção para o Rafael, que tinha sido aprovado em administração numa particular. A festa foi para ele. O churrasco, os primos todos reunidos, meu pai abrindo champanhe. "Meu filho vai administrar os negócios da família um dia", ele anunciou, inflando o peito. Eu estava ali do lado, invisível, segurando meu certificado de aprovação como se fosse um papel qualquer. Os anos passaram e o padrão se repetiu. Eu me formei, fiz residência, comecei a trabalhar num hospital em São Paulo. Mandava dinheiro para casa todo mês, ajudava nas contas, nas reformas. O Rafael se formou também, mas nunca conseguiu segurar um emprego por muito tempo. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era incompetente, os colegas tinham inveja, o mercado estava difícil. Meus pais aceitavam tudo, bancavam tudo. Meu pai chegou a colocá-lo para administrar a fazenda da família no interior, a mesma que tinha pertencido à vovó Célia antes dela falecer há 3 anos. Rafael tocou fogo em dinheiro naquela fazenda. Fez investimentos errados, confiou em gente duvidosa, gastou com festas e carros. Mas meus pais nunca disseram nada. Era sempre: "Ele está aprendendo. É preciso dar tempo." Quando eu sugeria cautela, minha mãe revirava os olhos. "Você não entende de negócios, Beatriz. Foca no seu trabalho no hospital." Me casei aos 32 com o Lucas, um advogado que conheci num congresso médico. Meus pais foram educados na cerimônia, mas dava para sentir o desinteresse. Quando o Rafael começou a namorar a Jéssica, 6 meses depois, foi outro evento. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai fez questão de pagar um jantar caríssimo num restaurante francês para conhecer a família dela. A diferença nunca foi sutil. Sempre foi escancarada, jogada na minha cara com naturalidade. Até que chegou aquele sábado de maio. Meus pais ligaram pedindo que eu e Lucas fôssemos até a casa deles em Campinas. Disseram que precisavam conversar sobre algo importante, algo da família. O tom era sério. Achei que fosse sobre saúde, algum problema grave. Larguei meu plantão mais cedo e peguei a estrada. Quando chegamos, o Rafael e a Jéssica já estavam lá, acomodados na sala como se fossem os donos da casa. Minha mãe serviu café. Meu pai ficou em pé, com aquela postura de quem vai fazer um pronunciamento. Senti o estômago apertar. Lucas segurou minha mão. "Chamamos vocês aqui porque precisamos resolver a questão da herança da vovó Célia." Meu pai começou, ajeitando os óculos. A fazenda, as terras, tudo isso está avaliado em aproximadamente 2 milhões de reais. É um patrimônio importante para a família. Fiz que sim com a cabeça, sem entender aonde ele queria chegar. A fazenda tinha sido da vovó, mas desde que ela morreu, meus pais assumiram o controle. Achei que fossem dividir tudo de forma igual, como sempre deveria ter sido. Depois de muito pensar, eu e sua mãe decidimos que o melhor é transferir tudo para o Rafael. Meu pai anunciou, como se estivesse falando da previsão do tempo. Ele é quem está administrando a propriedade, é quem tem mais futuro nos negócios da família. Você tem sua carreira, Beatriz. Você está bem. Seu irmão precisa dessa base para crescer. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Olhei para a minha mãe, esperando algum sinal de desconforto, alguma hesitação. Nada. Ela estava serena, concordando com a cabeça. O Rafael tentava esconder um sorriso, mas eu via. A Jéssica olhava para as unhas, fingindo desinteresse, mas a satisfação estava estampada no rosto dela. Lucas apertou minha mão com mais força. Senti meu coração acelerado, aquela sensação de humilhação velha conhecida subindo pela garganta. Era sempre assim. Sempre eu sendo deixada de lado. Sempre eu valendo menos. Mas dessa vez tinha um peso diferente.
Não eram mais notas escolares ou festas de aprovação. Era a herança da minha avó, a mulher que me amou de verdade, sendo entregue para o filho que nunca fez nada de útil na vida. Vocês já decidiram isso? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Já, meu pai respondeu. Achamos melhor avisar vocês pessoalmente, para não ter mal-entendido. A documentação já está sendo preparada. É uma questão de justiça, Beatriz. Seu irmão precisa mais do que você. Justiça. Aquela palavra doeu mais do que qualquer tapa na cara. Foi quando Lucas se levantou. Ele estava calmo, mas eu conhecia aquele olhar. Antes de qualquer assinatura, ele disse, tirando o celular do bolso: Acho melhor a gente ter uma conversa com o advogado que cuidou do inventário da dona Célia, só para garantir que está tudo certo, do ponto de vista legal. Meu pai franziu a testa. Não é necessário. Já conversamos com o nosso advogado. Mesmo assim, Lucas insistiu, já discando. É o procedimento correto. Vou ligar para o Dr. Marcelo agora. Ele foi quem registrou tudo no cartório quando sua sogra faleceu. A sala ficou tensa. Minha mãe trocou um olhar com meu pai. O Rafael se remexeu no sofá, perdendo um pouco da pose confiante. E eu, pela primeira vez em décadas, senti uma pontinha de esperança crescendo no peito. Dr. Marcelo atendeu no terceiro toque. Lucas colocou no viva voz, e a voz cansada do advogado ecoou pela sala. Ele devia estar no escritório, mesmo sendo sábado. Sempre foi dedicado assim, meticuloso com cada detalhe dos processos que conduzia. Lucas, que surpresa! Tudo bem? Ele cumprimentou. Doutor, estou aqui com a Beatriz e a família dela. Surgiu uma questão sobre a herança da dona Célia, a avó da minha esposa. Os pais dela querem transferir a propriedade registrada no inventário para o nome do filho, o Rafael. Só queríamos confirmar se existe algum impedimento legal para isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Daquelas pausas longas, pesadas, que fazem o coração acelerar. Ouvi o Dr. Marcelo pigarrear antes de responder, e o tom dele tinha mudado completamente. Impedimento? Lucas, acho que houve um mal-entendido grave aí. A propriedade da dona Célia não está no nome dos pais da Beatriz. Nunca esteve. Meu pai se aproximou do telefone, o rosto começando a ficar vermelho. Como assim, doutor? Minha mãe faleceu há 3 anos. Assumimos a administração da fazenda desde então. É óbvio que está no nosso nome. Senhor Antônio, com todo respeito, o senhor assumiu a administração, mas não a propriedade. Dona Célia foi muito clara comigo anos antes de falecer. Ela registrou a fazenda inteira, incluindo as terras, a casa-sede e todas as benfeitorias, diretamente no nome da Beatriz. Foi em 2016, se não me engano. Tenho toda a documentação aqui no escritório. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Olhei para Lucas, depois para meus pais. Minha mãe tinha perdido toda a cor do rosto. Meu pai estava congelado, a boca meio aberta, como se as palavras tivessem travado na garganta. Isso não é possível, minha mãe murmurou. Célia nunca nos falou nada sobre isso. Ela não era obrigada a informar, senhora. A propriedade era dela, e ela tinha total direito de decidir o destino. Fez questão de me procurar pessoalmente, pediu sigilo absoluto até o momento do inventário. Disse que tinha seus motivos, que conhecia bem a família. Na época achei estranho, mas hoje entendo perfeitamente a sabedoria dela. Minha avó tinha feito isso, por mim. Anos antes de morrer, ela tinha me protegido da única forma que podia. As lembranças vieram como uma enxurrada. As tardes em que ela me levava para caminhar pela fazenda, me mostrando cada canto, cada árvore, falando sobre o valor daquela terra. Isso aqui tem história, Bia. Não deixa ninguém tirar isso de você. Ela dizia, segurando meu rosto com as mãos calejadas. Eu achava que era só conversa de avó, saudosismo. Nunca imaginei que era um recado. O Rafael se levantou do sofá, transtornado. Tem que ter um erro. A vovó não faria isso. Eu que estou cuidando de tudo lá. Eu que investi tempo, dinheiro. Dinheiro que não era seu, Lucas cortou, com uma firmeza que me fez amá-lo ainda mais naquele momento. E investiu mal, por sinal. Beatriz me mostrou os relatórios que você apresentava para seus pais. Prejuízo atrás de prejuízo. Dr. Marcelo continuou, implacável. Tenho aqui a escritura registrada em cartório, com firma reconhecida e testemunhas. Está tudo absolutamente legal. Dona Célia deixou inclusive uma carta, que deveria ser entregue a Beatriz no momento certo. Acho que agora é esse momento. Posso escanear e enviar por e-mail? Por favor. Lucas pediu, me passando o telefone. Minhas mãos tremiam.
Beatriz? A voz do Dr. Marcelo ficou mais suave. Sua avó foi uma mulher muito sábia. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A propriedade é sua e ninguém pode tirar isso de você sem o seu consentimento. Está entendendo? Estou. Consegui responder, a voz embargada. Desliguei o telefone e o silêncio que ficou era de outro tipo. Não era mais aquele silêncio conformado de quem aceita a humilhação. Era o silêncio de quem acabou de ter o chão virado do avesso. Meu pai estava sentado agora, a cabeça entre as mãos. Minha mãe olhava para o nada, boquiaberta. A Jéssica tinha se encolhido no sofá, como se quisesse desaparecer. E o Rafael... O Rafael estava começando a chorar. Não aquele choro discreto, contido. Era um choro de desespero, de quem acabou de perder tudo. Lágrimas escorrendo pelo rosto, soluços altos, dramáticos. Ele sempre foi dramático quando não conseguia o que queria. Vocês não podem fazer isso comigo! Ele gritou, a voz fanhosa. Eu larguei tudo para cuidar daquela fazenda. Eu acreditei quando vocês disseram que seria minha. Ninguém te prometeu nada oficialmente, Rafael. Meu pai falou, mas a voz dele estava quebrada, sem autoridade. Nós pensávamos que sua avó tinha deixado para mim e que eu poderia decidir. Mas a vovó não deixou para você. Deixou? Falei, e foi a primeira vez que usei aquele tom com meus pais. Firme, sem medo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela me conhecia. Conhecia vocês também. Minha mãe finalmente reagiu, os olhos cheios de lágrimas. Beatriz, você não vai mesmo considerar dividir com seu irmão? Depois de tudo que somos como família? A audácia daquela pergunta quase me fez rir. Família. A mesma família que nunca me considerou o suficiente. A mesma que acabou de tentar me excluir de uma herança de 2 milhões de reais, como se eu não merecesse nenhuma explicação decente. Família? Repeti, sentindo algo endurecer dentro de mim. A mesma família que há 5 minutos decidiu que eu não merecia nada porque meu irmão tem mais futuro? Essa família? O celular vibrou. Era o e-mail do Dr. Marcelo com a carta da vovó Célia. Abri ali mesmo, na frente de todos, e comecei a ler em voz alta. Minha voz tremia, mas não parei. Minha querida Beatriz, se você está lendo isso, é porque chegou a hora de você saber a verdade. A fazenda é sua. Sempre foi. Desde o dia em que você nasceu, eu soube que seria você quem honraria essa terra, quem daria valor ao que construímos. Não tenho nada contra seu irmão, mas sei como seus pais criaram vocês dois. Sei da diferença, das injustiças. Vi você crescer sendo sempre a segunda opção, e doeu no meu coração cada vez. Por isso tomei essa decisão. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não por dinheiro, não por pena, não por pressão. Essa é a sua herança, e você merece cada pedaço dela. Use com sabedoria, use com orgulho, e nunca se esqueça, você sempre foi especial, mesmo quando não te fizeram sentir assim. Com todo o meu amor, vovó Célia. Quando terminei de ler, o Rafael já tinha saído da sala, os soluços ecoando pelo corredor. A Jéssica foi atrás dele, sem olhar para ninguém. Meus pais continuavam ali, paralisados, como se tivessem envelhecido 10 anos em 10 minutos. Lucas se levantou e estendeu a mão para mim. Vamos embora, amor. Não tem mais nada para fazer aqui. Peguei minha bolsa, guardei o celular, e antes de sair, olhei para meus pais uma última vez. Queria sentir pena. Queria sentir remorso. Mas tudo o que sentia era um alívio imenso, uma clareza que nunca tinha experimentado antes. A fazenda é minha, falei, deixando cada palavra cair devagar. E vai continuar sendo. Não vou abrir mão de nada. Não vou dividir nada. A vovó confiou em mim, e eu vou honrar essa confiança. Saí daquela casa sem olhar para trás. As ligações começaram no dia seguinte. Meu pai, tentando uma abordagem racional, argumentando que a decisão da vovó tinha sido precipitada, que ela estava velha e talvez não entendesse as consequências. Minha mãe, apelando para o lado emocional, dizendo que eu estava destruindo a família, que o Rafael estava em depressão, que ela não conseguia dormir pensando em como tudo tinha desandado. Até tios distantes, que nunca ligaram para saber como eu estava, apareceram com opiniões sobre o que eu deveria fazer com minha herança inesperada. Bloqueei todos, um por um. Lucas foi categórico quando sugeri atender pelo menos minha mãe. Bia, eles tiveram anos para te tratar com o mínimo de respeito. Agora querem negociar? Não dá ouvidos para isso. Você sabe o que sua avó queria.
E ela estava certíssima. Na segunda-feira, fui até o escritório do Dr. Marcelo. Ele me recebeu com um sorriso discreto, daqueles de quem sabia que a história toda ia dar nisso. Mostrou-me cada documento. A escritura registrada em 2016, as declarações de imposto de renda onde a propriedade já constava no meu CPF, os comprovantes de pagamento do IPTU que a vovó quitava religiosamente, sempre mantendo tudo em ordem. Ela tinha sido meticulosa, estratégica, não deixou nenhuma brecha. Sua avó veio aqui 3 vezes antes de morrer, Dr. Marcelo contou, folheando a pasta grossa. Queria ter certeza absoluta de que nada poderia ser contestado. Disse que conhecia a família, que sabia como as coisas funcionavam. Fez questão de deixar gravado em vídeo também, declarando sua vontade. Está tudo arquivado. Qualquer tentativa de contestação seria ridicularizada em tribunal. Eles vão tentar? Perguntei. Provavelmente vão procurar alguém que diga o que eles querem ouvir. Mas não vai dar em nada, Beatriz. A lei está do seu lado. E mais importante, a justiça está do seu lado. Saí de lá com a certeza que precisava. Fui direto para a fazenda. Era minha primeira vez lá como proprietária de fato, e a sensação era estranha, libertadora. O caseiro, seu Joaquim, um senhor de 70 anos que trabalhava para a família desde antes de eu nascer, me recebeu com um abraço apertado. A menina cresceu e virou dona, ele disse, os olhos marejados. Dona Célia ficaria orgulhosa. Ela sempre soube, sabe? Sempre comentava comigo. Joaquim, a Bia é diferente. Ela tem o coração certo. Caminhei pela propriedade inteira naquela tarde. Os pastos que o Rafael tinha arrendado por preço abaixo do mercado para um amigo duvidoso. O galpão novo que ele construiu sem necessidade, gastando uma fortuna em material superfaturado. A casa sede, linda, colonial, mas precisando de reparos que nunca foram feitos porque meu irmão preferia investir em projetos mirabolantes que nunca davam certo. Seu Joaquim me mostrou as contas. Rafael devia 3 meses de salário para ele e para os outros 2 funcionários. Tinha pegado empréstimo no banco usando equipamentos da fazenda como garantia, equipamentos que agora estavam praticamente sucateados por falta de manutenção. Tinha vendido gado abaixo do preço, tinha feito acordos verbais que prejudicaram a propriedade. Era um desastre atrás do outro. Ele não é mau moço, seu Joaquim disse, com aquela generosidade das pessoas simples. Mas não nasceu para isso. Não tem trato com a terra, não tem responsabilidade. Dona Célia sabia. Sentei na varanda da casa, no mesmo lugar onde a vovó se sentava para tomar café nas manhãs de domingo, e tomei as primeiras decisões. Liguei para o banco, assumi o empréstimo em meu nome, renegociei as condições. Paguei os salários atrasados dos funcionários, com juros. Cancelei o arrendamento fraudulento dos pastos e contratei um administrador de verdade, alguém indicado pelo Dr. Marcelo, com experiência e referências sólidas. Em uma semana, já tinha um plano completo de recuperação da fazenda. Não seria fácil, nem rápido, mas era viável. E eu ia fazer acontecer. Não por vingança, mas porque era meu dever honrar o que a vovó construiu. O Rafael apareceu na fazenda numa quinta-feira, sem avisar. Seu Joaquim me ligou avisando, e eu disse para deixá-lo entrar. Estava na hora dessa conversa acontecer. Ele chegou na casa sede visivelmente abatido, magro, com olheiras. A Jéssica não estava com ele. Soube depois que ela tinha terminado o namoro 2 dias após a revelação da herança. Oportunista reconhece oportunidade perdida de longe. Bia, a gente precisa conversar, ele começou, a voz cansada. Pode falar, respondi sem me levantar da cadeira da varanda. Eu estraguei tudo aqui. Eu sei. Fiz merda atrás de merda, confiei em gente errada, gastei dinheiro à toa. Mas eu nunca tive maldade. Eu só queria provar para o pai e para a mãe que eu era capaz de alguma coisa. Olhei para ele, para meu irmão mais novo, e pela primeira vez senti algo parecido com pena. Mas era uma pena fria, distante. Não era o tipo de pena que faz você abrir mão das suas convicções. Rafael, eu passei a vida inteira tentando provar que era capaz. Tirei as melhores notas, passei nas melhores faculdades, construí uma carreira sólida. E sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Porque para eles, eu sempre ia ser menos importante que você. Sempre. Eu sei que eles te trataram mal. Ele começou. Não me trataram mal, Rafael. Me trataram como se eu não existisse. Tem diferença. E você se beneficiou disso a vida toda. Nunca questionou, nunca falou nada. Aceitou como se fosse natural. Ele abaixou a cabeça.
Não tinha argumento, porque era verdade. A fazenda é minha, continuei. E vai continuar sendo. Vou recuperar o que você destruiu, vou pagar as dívidas que você criou e vou fazer daqui um lugar próspero de novo. Mas você não vai fazer parte disso. Nem você, nem nossos pais. Bia, pelo amor de Deus. Não, cortei levantando a mão. Não vem com apelo emocional agora. Vocês tiveram a chance de fazer diferente. Tiveram a vida toda. A vovó sabia o que estava fazendo quando deixou tudo para mim. Ela me conhecia. Conhecia vocês também. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou. Estava chorando de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era birra. Não era desespero. Era a compreensão lenta e dolorosa de que tinha perdido de verdade. Você mudou, ele disse, a voz trêmula. Não, respondi. Eu só parei de aceitar migalhas. Ele saiu sem dizer mais nada. Ouvi o carro dele descendo a estrada de terra, levantando poeira, e senti uma paz que não experimentava há anos. Não era felicidade exatamente. Era algo mais profundo, mais sólido. Era a certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Lucas chegou no fim de semana, trazendo plantas novas para o jardim da casa-sede. Vamos reformar isso aqui, ele disse beijando minha testa. Vai ficar linda. Sua avó ia adorar. Meus pais tentaram uma última cartada. Apareceram na fazenda sem avisar, num domingo de manhã. Seu Joaquim me avisou pelo interfone, e eu disse para mandá-los embora. Eles insistiram, ficaram no portão por quase 1 hora, mas não abri. Não tinha mais nada para conversar. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. Semanas depois, minha mãe mandou uma mensagem. Uma mensagem longa, cheia de justificativas, de explicações sobre como eles achavam que estavam fazendo o melhor, sobre como a intenção nunca foi me magoar. Li uma vez e arquivei. Não bloqueei, não respondi. Só arquivei. Porque eles não mereciam nem minha raiva. Mereciam apenas minha indiferença. A fazenda começou a dar lucro no 6º mês. Pequeno ainda, mas constante. Regularizei tudo, modernizei processos, demiti gente desonesta, contratei gente competente. Seu Joaquim virou meu braço direito, ensinando o que sabia sobre a terra, sobre os ciclos, sobre o respeito que a vovó tinha por aquele lugar. Aprendi rápido. Tinha a determinação dela no sangue. E toda vez que sentava naquela varanda, tomando café na manhã fria, olhando os pastos se estendendo até onde a vista alcançava, eu agradecia. Agradecia pela vovó ter tido a coragem de me proteger quando eu nem sabia que precisava. Agradecia por ter tido forças para não ceder, para não perdoar o que não merecia perdão. Porque honra não se negocia, dignidade não se divide, e algumas heranças valem muito mais do que dinheiro. A pressão veio de onde eu menos esperava, não dos meus pais diretamente, mas da família estendida, aquela gente que aparece em casamentos e funerais e passa o resto do tempo invisível. Tia Márcia, irmã da minha mãe, foi a primeira. Me encontrou na saída do hospital, depois de um plantão de 12 horas. Eu estava exausta, querendo só chegar em casa, e ela apareceu com aquele sorriso condescendente que sempre me irritou. Beatriz, querida, precisamos conversar sobre essa situação com a fazenda. Ela começou, me segurando pelo braço como se fôssemos íntimas. Não éramos. Você sabe que está causando um estrago na família, não sabe? Sua mãe está arrasada, seu pai com pressão alta, e o Rafael... Coitado do Rafael. Soltei meu braço com educação, mas com firmeza. Tia Márcia, com todo respeito, isso não é da sua conta. Como não é da minha conta? Somos família. E família se ajuda, querida. Sua avó não ia querer ver todo mundo assim, sofrendo por causa de dinheiro. A hipocrisia me deu ânsia. Minha avó deixou muito claro o que ela queria. Está registrado em cartório, está na carta que ela escreveu. E se a senhora está tão preocupada com o Rafael, por que não ajuda ele financeiramente? Tenho certeza que seus pais também agradeceriam a colaboração. O sorriso dela murchou. Não é sobre dinheiro. É exatamente sobre dinheiro, tia. Sempre foi. E agora que o dinheiro está comigo, todo mundo virou especialista em unidade familiar. Ela saiu emburrada, mas não foi a última. Tio Roberto, primo Marcelo, até a madrinha de crisma que eu não via havia 10 anos. Todos com o mesmo discurso ensaiado, todos falando em nome do que era certo, do que minha avó realmente queria, de como eu estava sendo egoísta e vingativa. Lucas sugeriu que eu mudasse de celular, mas recusei. Queria que eles tentassem. Queria ver até onde iam.
A gota d'água foi quando minha mãe apareceu no hospital. Conseguiu passar pela recepção dizendo que era uma emergência familiar. Me pegou entre uma cirurgia e outra. Eu estava trocando de roupa no vestiário quando ela entrou. Os olhos vermelhos, magra, envelhecida. Beatriz, por favor, vamos conversar como adultas. Não tem nada para conversar, mãe. Tem sim, tem muita coisa. Ela se sentou no banco, as mãos tremendo. Eu sei que erramos com você. Sei que demos mais atenção para o Rafael, que te colocamos em segundo plano. Mas você precisa entender. Ele sempre foi mais frágil, mais inseguro. Precisava de mais suporte. E eu não precisava? Perguntei, encarando ela. Eu não precisava que me vissem, que me valorizassem. Você sempre foi tão forte, tão independente. Eu fui obrigada a ser mãe, porque vocês nunca me deram outra opção. Ela começou a chorar, e por um segundo, só por um segundo, senti meu coração amolecer. Mas então ela continuou. O Rafael está devendo dinheiro para gente perigosa. Ele fez empréstimos, prometeu coisas que não pode cumprir. Estão ameaçando ele, Beatriz. Ele precisa de ajuda. Precisa dessa fazenda. E ali estava. O verdadeiro motivo. Não era remorso. Não era culpa. Era desespero financeiro. Era o filho de ouro afundando e ele sem saber como salvá-lo. Minha mãe não veio até aqui por mim. Veio pelo Rafael, como sempre. Quanto ele deve? 200 mil, ela sussurrou. 200 mil reais. Provavelmente jogados fora em investimentos ridículos, em festas, em ostentação. E agora queriam que eu resolvesse. Queriam que eu vendesse minha herança, minha dignidade, para limpar a sujeira dele. Não. Beatriz. Não, mãe. Não vou vender a fazenda. Não vou pegar empréstimo. Não vou salvar ele. O Rafael tem 32 anos. É advogado formado, mesmo que nunca tenha exercido direito. Ele que resolva a própria vida. Eles vão machucar ele. Então ele que vá na polícia. É para isso que ela existe. Minha mãe se levantou, o rosto transformado pela raiva. Aquela máscara de fragilidade caiu, e o que sobrou foi algo feio, ácido. Você está gostando disso, não está? De ver seu irmão no fundo do poço, de nos ver desesperados. Você sempre teve ciúmes dele, sempre quis o que era dele. A acusação foi tão absurda que eu ri. Ri mesmo, um riso curto e amargo. Ciúmes? Mãe, eu não queria o que o Rafael tinha. Eu só queria ser vista, ser respeitada, ser tratada como filha. Mas vocês nunca conseguiram me dar isso. E agora que não preciso mais de vocês, agora que tenho algo que vocês querem, aparecem falando em família, em amor, em união. Onde estava essa união quando me deixaram de lado a vida inteira? Nós te amamos. Não. Vocês amam o que eu posso fazer por vocês. É diferente. Ela ficou me encarando e viu o momento exato em que percebeu que tinha perdido. Não a fazenda, não o dinheiro. Tinha perdido a filha. E não tinha volta. Você vai se arrepender disso, Beatriz. Ela disse, a voz dura. Um dia você vai precisar da gente, e a gente não vai estar lá. Mãe, vocês nunca estiveram. Ela saiu batendo a porta do vestiário. 2 enfermeiras olharam curiosas, mas não perguntaram nada. Terminei de me trocar com as mãos firmes, sem uma lágrima. Porque não tinha mais nada para chorar. Aquela mulher que acabou de sair não era minha mãe de verdade. Minha mãe de verdade era a vovó Célia, que me protegeu mesmo depois de morta. Lucas me ligou naquela noite com uma notícia. Bia, o Rafael tentou entrar com uma ação de interdição contra você. Está alegando que você não tem capacidade mental para administrar a propriedade, que está agindo sob coação emocional. Deveria ter sentido raiva. Deveria ter ficado chocada. Mas só senti uma clareza fria e absoluta. Quanto tempo até a audiência? 3 semanas. Mas, amor, isso não vai dar em nada. É uma tentativa ridícula, facilmente refutável. Você é médica, tem uma carreira impecável, testemunhas sólidas. Eu sei, mas deixa ele tentar. Quero que ele tente tudo. Quero que não sobre nenhuma dúvida de que ele perdeu de verdade. Porque eu tinha aprendido algo importante nesses meses todos. Vingança não é sobre machucar quem te feriu. É sobre construir uma vida tão boa, tão sólida, que eles vejam exatamente o que perderam. É sobre olhar para trás e não sentir mais nada. Nem raiva, nem mágoa. Só indiferença. E eu estava quase lá. A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã. Cheguei ao fórum com Lucas e Dr. Marcelo, vestida com meu jaleco por baixo do blazer. Tinha saído direto do plantão e quis que ficasse visível.
Quis que o juiz, que todos ali vissem quem eu era. Uma médica, uma profissional respeitada, alguém com credibilidade e responsabilidade. Não a pessoa desequilibrada que meu irmão estava tentando pintar. Rafael estava com um advogado que eu não conhecia. Um homem de terno barato que folheava papéis nervosamente. Meus pais estavam sentados atrás dele, rostos tensos. Minha mãe desviou o olhar quando entrei. Meu pai me encarou com uma expressão que não soube decifrar. Raiva? Decepção? Arrependimento tardio? Não importava mais. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, aquele ar cansado de quem já viu todo tipo de conflito familiar. Leu o processo em voz alta. Ação de interdição movida por Rafael Mendes contra Beatriz Mendes, alegando incapacidade mental e emocional para administrar patrimônio de grande valor. O requerente alega que a requerida está tomando decisões irracionais, motivadas por ressentimento familiar e que corre risco de dilapidar o patrimônio herdado. O juiz disse, olhando por cima dos óculos. Gostaria de ouvir as partes. O advogado do Rafael começou. Era uma narrativa patética, cheia de meias-verdades e manipulações. Disse que eu tinha cortado contato com a família de forma abrupta, que estava isolando a propriedade, que tinha demitido funcionários de confiança sem motivo. Apresentou um laudo psicológico feito por um profissional que eu nunca tinha visto na vida, alegando que eu demonstrava sinais de perturbação emocional grave. Dr. Marcelo se levantou quando foi nossa vez, e foi cirúrgico. Excelência, esta ação é uma tentativa clara de manipulação do sistema judiciário. A doutora Beatriz é médica cirurgiã, com residência completa, registro ativo no CRM, e uma carreira impecável de 8 anos. Trabalha num dos hospitais mais respeitados de São Paulo, realiza cirurgias complexas regularmente e nunca teve uma única reclamação ou processo ético contra si. Ele apresentou documentos, meus diplomas, certificados, cartas de recomendação de colegas e superiores, extratos bancários mostrando organização financeira impecável. Depois apresentou os documentos da fazenda, o plano de recuperação que eu tinha implementado, os contratos renegociados, os pagamentos em dia, o lucro crescente nos últimos meses. A propriedade estava em estado calamitoso quando a doutora Beatriz assumiu. Excelência. O anterior administrador, que por coincidência é o próprio requerente, deixou dívidas de mais de R$300 mil, equipamentos sucateados, funcionários sem receber. Em 6 meses, a doutora Beatriz reverteu completamente a situação. Os números falam por si. O juiz analisou os documentos com atenção. Depois olhou para o Rafael. Senhor Rafael, o senhor administrou esta propriedade por quanto tempo? 2 anos, Excelência. E qual foi o resultado financeiro desse período? Silêncio. O advogado do Rafael tentou intervir, mas o juiz levantou a mão. Eu perguntei ao senhor Rafael. Houve algumas dificuldades, meu irmão murmurou. Dificuldades no valor de R$300 mil em dívidas, de acordo com os documentos aqui apresentados. E agora o senhor questiona a capacidade da sua irmã, que em 6 meses reverteu esse prejuízo, pagou as dívidas e ainda gerou lucro? O juiz tirou os óculos, massageando a testa. Senhor Rafael, o senhor está ciente de que mover uma ação de interdição falsa pode configurar litigância de má-fé? O rosto do Rafael ficou branco. Dr. Marcelo aproveitou o momento. Excelência, gostaria de apresentar uma testemunha, se me permite. Joaquim Santos, caseiro da propriedade há 40 anos. Seu Joaquim entrou no tribunal com aquele jeito humilde, mas firme. Prestou juramento e ficou em pé, as mãos calejadas segurando o boné. Seu Joaquim, Dr. Marcelo começou. O senhor trabalhou com Dona Célia por quantos anos? 25 anos, doutor. Desde que ela comprou a fazenda. E conhece a família Mendes? Conheço desde que nasceram. Vi a Dona Beatriz e o senhor Rafael crescerem. Na sua opinião, como profissional experiente, quem está mais capacitado para administrar a propriedade? Seu Joaquim olhou para Rafael, depois para mim. E respondeu sem hesitar. A Dona Beatriz, sem dúvida nenhuma. Ela tem a mesma têmpera da avó. É firme, é justa, paga em dia, escuta a gente. O senhor Rafael, com todo respeito, mas ele não nasceu para isso. Não tem trato com a terra, não tem responsabilidade. Quase acabou com a fazenda, atrasou nosso salário, vendeu equipamento bom por preço de banana. Foi a Dona Beatriz que salvou tudo. Obrigado, seu Joaquim. O juiz fez algumas perguntas adicionais, mas já estava claro como aquilo ia terminar.
Olhou para o laudo psicológico que o advogado do Rafael tinha apresentado e perguntou: Este profissional que assinou o laudo chegou a examinar pessoalmente a requerida? O advogado gaguejou. Ele. Ele fez uma avaliação baseada em. Baseada em quê? Em relatos de terceiros? Isso não tem valor probatório nenhum. O juiz bateu o martelo. Esta ação é improcedente e configura má-fé processual. A interdição é negada. O requerente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária. Está encerrado. Saí daquele tribunal com a cabeça erguida. Rafael ficou sentado, as mãos cobrindo o rosto. Meus pais não se levantaram. Não tentaram me parar. Não disseram nada. A derrota estava completa. Do lado de fora, seu Joaquim me abraçou. Dona Célia tá vendo isso daí de cima e tá rindo, pode ter certeza. Lucas segurou minha mão. Acabou, amor. Eles não têm mais nenhum recurso legal. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Ainda tinha uma coisa que eu precisava fazer. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Beatriz? Era uma voz feminina, hesitante. É a Jéssica, ex do seu irmão. O que você quer? Eu queria te contar uma coisa. Acho que você tem direito de saber. Ela respirou fundo. Quando a gente estava junto, seu pai ofereceu 50 mil reais para eu casar com o Rafael. Disse que precisava que ele estabilizasse, que constituísse família, que isso ia ajudar na imagem dele. Eu aceitei. A gente ia anunciar noivado depois que a herança fosse transferida para ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por que está me contando isso agora? Porque tô vendo o circo que sua família virou, e percebi que você foi a única pessoa decente no meio de tudo isso. E porque seu irmão me deve 15 mil que nunca vou ver de volta. Achei que você ia querer saber o tipo de gente que você tá lidando. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Mas não precisava. Eu já sabia o tipo de gente que eles eram. Sempre soube. Naquela noite, sentada na varanda da fazenda, com Lucas ao meu lado e uma xícara de café fumegando na minha mão, tomei uma decisão. Ia transformar aquele lugar no que a vovó sempre quis que fosse. Ia fazer dar certo, crescer, prosperar. Não como vingança contra minha família, mas como prova de que ela tinha acertado em confiar em mim. E quando eles olhassem de longe, quando vissem o que eu construí, iam entender finalmente que nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre merecimento. Era sobre honra. Era sobre justiça. 18 meses depois da audiência, a fazenda tinha se transformado completamente. Não era mais aquele lugar mal cuidado, com cercas quebradas e pasto sujo. Era uma propriedade modelo, referência na região. Investi em gado de corte de qualidade, modernizei a irrigação, construí um sistema de captação de água da chuva. Seu Joaquim comandava uma equipe de 5 funcionários, todos bem pagos, todos comprometidos. O lucro mensal tinha triplicado. Mas não foi só a fazenda que mudou. Eu também mudei. Tinha uma leveza agora que nunca experimentei antes. Trabalhava no hospital 3 vezes por semana. Passava os outros dias na fazenda. Lucas tinha começado a atender alguns clientes de lá. Gostava da tranquilidade do interior. A gente estava construindo algo real, algo nosso, algo que ninguém podia tirar ou diminuir. Soube do Rafael por acaso, através de uma prima distante que ainda tentava manter pontes. Ele tinha saído de São Paulo, estava morando numa cidade pequena no interior, trabalhando como vendedor numa loja de materiais de construção. A Jéssica tinha mesmo sumido, e ele nunca mais conseguiu se reerguer. As dívidas tinham sido renegociadas com dificuldade, e ele estava pagando aos poucos, vivendo apertado. Meus pais tinham vendido o carro importado do meu pai, tinham cortado gastos, estavam mais contidos. Não senti pena. Senti apenas uma confirmação silenciosa de que a vovó tinha visto o futuro melhor do que todos nós. Foi num sábado de tarde que recebi a visita inesperada. Estava na varanda, revisando contratos com o novo veterinário da fazenda, quando seu Joaquim apareceu com uma expressão estranha. Dona Bia, tem visita no portão. É seu pai. Meu primeiro instinto foi mandar embora. Mas algo me fez hesitar. Curiosidade, talvez. Ou a necessidade de fechar aquele ciclo de uma vez por todas. Deixa ele entrar. Mas só ele. Meu pai chegou dirigindo um carro popular, bem diferente da BMW que ele tinha antes. Estava mais magro, com mais cabelos brancos, curvado. Parecia ter envelhecido 10 anos. Saiu do carro devagar, olhando ao redor da fazenda com uma expressão que não consegui decifrar. A fazenda está bonita, ele disse sem jeito. Obrigada.
Ficamos em silêncio por um momento constrangedor. Ele não sabia onde se sentar, não sabia o que fazer com as mãos. Estava deslocado ali, no lugar que tinha sido da própria mãe dele. Beatriz, eu vim pedir desculpas. Por quê? Perguntei, mantendo a voz neutra. Por ter me ignorado a vida toda ou por ter tentado me roubar a herança? Ele encolheu, como se as palavras tivessem sido um tapa. Por tudo. Por não ter te visto como merecia. Por ter sempre colocado o Rafael em primeiro lugar. Por... A voz dele falhou. Por ter falhado como pai. Eram palavras bonitas, mas chegaram tarde demais. Pai, o senhor sabe o que doeu mais em tudo isso? Não foi perder a atenção, não foi ser preterida. Foi perceber que vocês só me procuraram quando precisaram de mim, quando tinha dinheiro envolvido, quando o filho favorito falhou e vocês não tinham mais ninguém. Eu sei que fui injusto. Injusto é pouco. O senhor foi cruel. E pior, foi cego. Teve uma filha competente, trabalhadora, dedicada, bem na frente dos olhos, e preferiu investir tudo num filho que nunca soube valorizar nada. Meu pai se sentou num dos degraus da varanda, de repente parecendo muito velho e muito cansado. O Rafael está destruído. Perdeu tudo. Não tem mais ambição, não tem mais sonhos. Trabalha num emprego que odeia, mora num apartamento minúsculo. E o senhor acha que eu deveria fazer o quê com essa informação? Sentir pena? Ajudar? Não. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Ele olhou para mim e tinha lágrimas nos olhos. Eu só queria que você soubesse que eu entendo agora. Entendo porque minha mãe fez o que fez. Ela conhecia vocês dois melhor do que eu. Ela sabia que você era forte, que você honraria o legado dela. E ela sabia que o Rafael ia jogar tudo fora. A vovó sempre foi mais sábia que todos nós. Sua mãe não quis vir. Ela ainda está com raiva. Ainda acha que você está sendo vingativa. Mas eu precisava falar. Precisava olhar no seu olho e dizer que você estava certa. Sempre esteve. Era o reconhecimento que eu tinha esperado a vida toda. Mas chegou tarde, quebrado, inútil. Não mudava nada do que tinha acontecido. Não curava feridas de 30 anos. Pai, eu agradeço por ter vindo. De verdade. Mas isso não muda nada entre a gente. Não vou voltar atrás, não vou dividir nada, não vou ajudar o Rafael. Essa fazenda é minha e vai continuar sendo. E a gente não vai ter uma relação de família. Esse tempo passou. Eu entendo. O senhor pode visitar a fazenda uma vez por ano, se quiser. No aniversário da vovó. Pode vir tomar um café, ver como as coisas estão. Mas só isso. Não quero ligações, não quero pedidos, não quero conversas. O senhor fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Ele se levantou, enxugando os olhos. É mais do que eu mereço. Sim. É. Assisti ele entrar no carro e ir embora, levantando poeira na estrada. Lucas apareceu ao meu lado, passando o braço em volta dos meus ombros. Como você está? Bem, de verdade. E era verdade. Não sentia raiva, não sentia mágoa. Só uma indiferença tranquila, uma paz que vinha de saber que tinha feito tudo certo, que tinha honrado a confiança da vovó, que tinha me mantido firme quando tentaram me quebrar. 3 meses depois, organizei uma festa na fazenda. Convidei colegas do hospital, amigos do Lucas, gente da cidade. Montamos um churrasco enorme, música ao vivo, as crianças correndo pelo pasto. Seu Joaquim estava no comando da churrasqueira, radiante, contando histórias da época da vovó Célia para quem quisesse ouvir. Olhei ao redor e vi o que tinha construído. Não era só uma propriedade lucrativa. Era um lugar cheio de vida, de alegria, de gente que me respeitava de verdade. Tinha amigos de verdade ali, não pessoas interessadas no que eu podia dar. Tinha uma equipe que trabalhava comigo, não para mim. Tinha um marido que me amava pelo que eu era, não pelo sobrenome que eu carregava. Uma das médicas do hospital, a Patrícia, se aproximou com um copo de vinho na mão. Bia, essa fazenda é incrível. Você tem que me contar a história toda um dia. Um dia eu conto, respondi sorrindo. Mas, resumindo, foi uma herança da minha avó. E ela sabia exatamente o que estava fazendo. Naquela noite, deitada na cama ao lado do Lucas, olhando para o teto do quarto que tinha sido da vovó e agora era nosso, senti algo que demorei para identificar. Era gratidão. Gratidão por ela ter tido coragem de me proteger. Gratidão por eu ter tido força de não ceder. Gratidão por ter descoberto que valia mais do que sempre me fizeram acreditar. Minha família de sangue tinha me ensinado que eu nunca seria suficiente. Mas a vovó Célia, mesmo depois de morta, me ensinou a verdade.
Eu sempre fui mais do que suficiente. Só precisava estar perto das pessoas certas para perceber. E agora, cercada pelas pessoas certas, no lugar certo, vivendo a vida que merecia, eu finalmente entendia o que era ser livre. Livre da aprovação deles, livre da comparação, livre da necessidade de provar qualquer coisa. A fazenda prosperava. Eu prosperava. E eles, lá longe, colhiam exatamente o que plantaram. Não havia perdão. Mas não havia mais espaço para eles na minha vida. E essa era a melhor vingança que eu poderia ter. Viver bem, viver plena, viver sem eles.